Fica de pé, pastor Henrique, pastora Marina. Quero, primeiro, gratidão a vocês, né? Vou contar algo aqui, já contei várias vezes, mas tem gente nova na casa, então você vai saber. Gente, eu me converti, né? Comecei a caminhar com o pastor Henrique, pastor Márcio, pastor Maciel, os três irmãos que não eram pastores, né? Não era crente também, filho de pastor, mas não era crente, né? Gente, a gente fazia vigílias de madrugada, 40 dias orando, 3 horas da manhã na igreja, e teve um dia, não me lembro se foi numa ocasião dessa, mas eu me lembro que eu fui dormir na casa do pastor Henrique, né? E ele cedeu a cama dele para me dormir, ele colocou um colchão para ele dormir no quarto dele, no chão, e eu dormi na cama dele, ele no chão. Gente, por volta de umas 3 horas da manhã, não me lembro, eu acordei cantando em línguas estranhas, umas línguas que eu nunca tinha cantado na minha vida, e quando eu acordei cantando em línguas, o Henrique pulou do colchão. Falei: o que aconteceu, Henrique? Ele falou assim: você acordou cantando em umas línguas que eu nunca vi na minha vida, você acabou de ser batizado no Espírito Santo. Gente, eu fui batizado no Espírito Santo dormindo na cama do pastor Henrique. Que mistério, amém? Então, um dia que você for na casa dele, se você assentar no sofá da casa dele, você já é curado, renovado, abençoado, amém, gente? Eu quero liberar uma palavra sobre vocês. Você já deve saber o significado do seu nome, sabe? Henrique é o príncipe da casa, príncipe do lar. Isso é uma palavra de conhecimento, porque você já vive o seu nome, que você é o príncipe dessa casa, você é o príncipe do lar. E você sabia que significa também um governante da pátria? Isso é uma palavra de sabedoria para o seu futuro. Então a palavra de conhecimento é o que você já vive, você é o príncipe da casa, e a palavra de sabedoria para o seu futuro, você vai ser um governante nessa pátria. Recebe essa palavra. Marina já sabe o significado do seu nome também, né? Aquela que vem do mar, é isso? Interessante, né? Quem Jesus encontrou vindo do mar? Pedro. Porque Pedro era um pescador de almas. Marina, Jesus te encontrou vindo do mar, porque você é um Pedro, pescador de almas, pescador de vidas, e você vai ser como Pedro, ganhar 3.000 almas numa pregação, amém? Recebe essa palavra. Vamos aplaudir Jesus para a vida desse casal, amém? Gente, está aqui minha esposa, a Miss Universo. Fica de pé, Miss. Eu vou ser rápido aqui, senão o tempo da palavra passa, né? Miss Universo, minha esposa, né? Olha para trás para a igreja te conhecer. Ela é uma Miss Universo mesmo, gente. Uma Miss Universo que o Papai do Céu me deu, presente que Deus me deu. Gente, deixa eu contar um testemunho rápido aqui. Cadê os solteiros? Tem não? Solteiro. Se isso fizer sentido para você hoje, você vai colocar em prática o que eu fiz, porque dá resultado, amém? Gente, eu estava lá na sede, 2010 para 2011, o pastor Marcos, pai do Henrique, eu morava em Arcos, converti na sede ali, 2010 para 2011, no Réveillon. Gente, convertido, frustrado com namoros errados, e estava ali, né, triste, sofrendo. Falou: oh, Deus, só namoro errado, só treta errada. Jesus, eu preciso de casar. E o pastor Marcos fez uma oferta ali de Réveillon, dizendo assim: ó, traz uma oferta e coloca o nome na sua oferta. Gente, era meia-noite, eu tinha 50 reais no bolso, eu não tinha mais nada, eu tinha 50 reais. Eu converti, gente, eu não tinha nada. A única coisa que eu tinha quando eu converti era uma bicicleta roubada. Pensa que nível. Aí o pastor Marcinho fez uma ação entre amigos de uma bicicleta, e eu ainda tinha essa bicicleta roubada. Nós fomos lá comprar a bicicleta, paramos de bicicleta, eu e o pastor Márcio, na porta da Eletrozema, entramos. Lá dentro o pastor Márcio falou assim: ó, vai lá olhar as bicicletas lá, senão a gente compra uma aqui, eles roubam outra lá. Quando eu cheguei na porta, eles tinham roubado minha bicicleta. Uma bicicleta roubada, que foi roubada. Acho que Jesus enviou o ladrão lá para ficar tudo 0-0, né? Então eu converti, eu tinha uma bicicleta roubada, e naquela noite, roubaram a bicicleta, e naquela noite eu tinha 50 reais. Pastor Marcos disse assim: ó, traz uma oferta e coloca o nome na sua oferta. Gente,
tinha nada, 50 reais. Peguei os 50 reais, isso em 2010. Já tem 14 anos, gente. Você tem que olhar a inflação. O que é 50 reais hoje, né? 500 reais hoje. Aí peguei os 50 reais, fui lá com aquela semente, depositei no altar. Falei assim, Jesus, essa oferta é pela minha esposa. E aí, em janeiro, passou um mês, eu fui convidado para pregar em Divinópolis, na Igreja Batista Betel. Tinha 300 pessoas naquela noite. E ali eu ministrando, eu achei a pastora Rafaela, que hoje é pastora, naquele tempo não era. Eu encontrei ela lá no meio do povo. E eu pregando, de repente, achei. A Bíblia diz que aquele que encontra uma mulher, encontrou uma bênção, né? E aí, gente, é uma longa história, eu não vou contar, que nós nos casamos. Gente. A oferta de 50 reais, uma semente que eu coloquei no altar. Olha aqui, virou milhões, se multiplicou. Gente, hoje, quando eu vejo a Miss Universo desfilando em casa, eu falo assim, esses 50 reais bem investido que eu fiz na minha vida, gente. Ei, meus 50 reais. Solteiro, fez sentido para você? Fez? Faz uma oferta hoje pela sua esposa, pelo seu marido. Naquele tempo foi 50, hoje 50 não dá uma Miss Universo não, né, meu filho? Né? Hoje 50 não vai dar um Mister Universo mais não, naquela época dava, 14 anos atrás, né, filho? Agora tem que ser uns 500 para poder dar uma Miss Minas Gerais, né? Que a Miss Universo já é minha. Aí fez sentido? Faz uma oferta aí, o Pix está aí, dá tempo ainda. É sério? É sério. Gente, vamos para a palavra. Eu quero agradecer também 4 pessoas de Divinópolis que vieram. Fica de pé. Os nossos líderes. Vamos aplaudir Jesus pela vida deles, gente. Está aqui o Enia e a Tia Lili, que são líderes de casais, faz parte da mesa. Deus abençoe vocês. A Marinha, que é a nossa secretária, líder de voluntários, faz parte da nossa mesa também. E o Daniel, que vai ser um líder futuramente, já é no coração de Deus, né? Deus te abençoe, obrigado. Quando eu disse, pastor Henrique, estou indo para Lagoa da Prata, nós vamos junto, pastor. Não fiz o convite, eles se disponibilizaram a vir. Deus abençoe vocês, viu? Amém? Gente, Gênesis capítulo 42, Gênesis capítulo de número 42 e o verso de número 1. Gênesis capítulo 42, a partir do verso 1. Gente, eu vou ser rápido aqui hoje, viu? Bem rápido. Eu prometo que até 11h45, meia-noite eu encerro. Tá? Vou ser bem rápido, não vou demorar hoje não. Sei que todo mundo tem que trabalhar amanhã, né, gente? Então vai ser rápido a palavra. Gênesis 42, verso 1, que diz: quando Jacó soube, Henrique, quando você foi falar de oferta, que você falou de José, eu falei assim, oh Deus, o senhor está nesse negócio, porque eu vou falar de José, gente. Quando ele falou de José, do sonho de José, José na casa do pai, eu falei, gente, é aonde eu vou iniciar a minha mensagem. Quando Jacó soube que no Egito havia grãos, disse aos seus filhos, por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda, ouvi dizer que há grãos no Egito, desçam até lá e comprem grãos para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar grãos. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar grãos, por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador daquela terra, e era ele que vendia grãos a todos os povos. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente, de onde vocês vêm? Eles responderam, da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse, vocês são espias, vieram para ver onde
a nossa terra está desprotegida. Somente até aí. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esta palavra, por esta noite. Quero te agradecer por esta oportunidade, pelo pastor Henrique e a pastora Marina, que são amigos, pastores, que nos inspiram. Essa casa nos inspira, Pai. Nós temos sido inspirados tanto por esta igreja, por esta casa, por esses pastores, Deus. Nós temos vivido sobrenatural, porque nós temos nos inspirado nesta casa. Eu te louvo, Deus, porque a bênção do Senhor está sobre esse lugar. O Senhor achou graça na vida do pastor Henrique e da pastora Marina, Pai, e que nós possamos viver aquilo que eles estão vivendo aqui, Deus, uma multiplicação sobrenatural, Deus. Pai, eu te peço que todos que entraram aqui, inclusive eu, que nós não possamos sair deste lugar da mesma forma que nós entramos, Pai, mas que possamos sair daqui abençoados em nome de Jesus, transformados em nome de Jesus, amém. Gente, eu quero colocar um tema nessa mensagem que é ressignificar. Diga para quem está do seu lado assim, ressignificar. Gente, José era um sonhador. O pastor Henrique falou aqui, José sonhava na casa do pai, porque José era um garoto sonhador. Ele sonhou que 11 feixes se dobravam diante do feixe dele. Ele sonhou que 11 estrelas, o sol e a lua, se dobravam diante dele. Gente, e ele sonhava, e Deus observava José sonhando, observava José, porque José era um garoto que tinha visão, José era um garoto que sonhava. E gente, eu acho interessante, é que Deus no futuro, Ele abençoou José, Ele presenteou José. Porém, o que eu acho engraçado é que Deus, quando Ele te dá um presente, o presente, ele vem embrulhado, ele vem no embrulho. Todo presente, a maioria dos presentes que você ganha, ele vem no embrulho. E para você desfrutar desse presente, você tem que colocar a mão naquele embrulho, desatar o embrulho, para você ver o presente que tem dentro dele. E Deus, Ele presenteou José, mas quando Ele entregou o presente para José, nesse presente tinha um embrulho, e esse embrulho se chamava problema. Toda vez que Deus vai te abençoar e te dar um presente, Ele te dá embrulhado num problema. Quando José pegou aquele presente, ele estava embrulhado em um problema, e José teve que colocar a mão naquele embrulho e resolver tantos problemas que vieram para a vida dele, para ele desfrutar daquele presente. Então guarda isso no seu coração. Se hoje você está vivendo um problema, coloca a mão nesse problema e resolve, porque dentro desse problema tem um embrulho, dentro desse embrulho tem um presente te esperando. Quando Deus foi dar um presente para Davi, Ele colocou dentro de um problema chamado Golias. Davi teve que resolver o problema, ele teve que derrubar o gigante, abrir o embrulho, porque dentro daquele embrulho tinha um reinado, um trono esperando por ele. Então hoje, se você tem um problema para resolver, resolve, porque por trás desse problema tem um presente para você. Gente, a Bíblia diz que José foi perseguido pelos irmãos. Os irmãos o jogaram dentro da cisterna. Você conhece a história, eu vou passar um rodo aqui para chegar nesse texto aqui. E a Bíblia diz que jogaram José dentro da cisterna. Os irmãos o jogaram dentro da cisterna. Depois os venderam para uma caravana de ismaelitas. E José vai para onde, gente? Para a casa de Potifar. Gente, quando José chega na casa de Potifar, chegando lá, tinha lá uma seguidora da Anitta lá, gente, a Patifona. Quando ele chega lá, a Patifona está lá, e a mulher ficou doida com José, e começou a cobiçar José, e começou a dar de cima de José, e todo dia era uma cantada diferente, todo dia ela mandava um WhatsApp para ele, e mandava foto, nudes para o homem, e a mulher ficou doida, pastor Henrique, ficou doida com ele. De repente, ela arranca a roupa de José, José sai correndo pelado no meio da rua, eles tiram foto de José, filma ele pelado, joga no grupo de WhatsApp, o negócio viraliza, José vai preso. Sim ou não, gente?
Estou facilitando a história aqui, só para a gente chegar lá. José vai preso. Na cadeia, a Bíblia diz que José prosperou na cadeia, gente. Uau! José prosperou na cadeia. Agora eu te faço uma pergunta: que dia que você viu alguém prosperar na cadeia? Sem vender maconha, sem vender pinga, sem vender droga, sem fazer o alô tia. Que dia que você viu alguém prosperar assim? Que dia? Você já recebeu um alô tia aí? De dentro da cadeia? José não fazia nada disso, e a Bíblia diz que o José prosperou na cadeia. E você conhece a história. E José revela o sonho do copeiro, do padeiro. E a Bíblia diz que José é chamado diante de Faraó. E lá ele revela o sonho de Faraó: vacas gordas, vacas magras, espigas boas, espigas ruins. E Faraó o coloca como um governador do Egito. Ele é o 02 agora. Ele é o 02. Faraó é o 01, ele é o 02. Abaixo de mim é você que manda. E José se tornou o governador do Egito. Gente, passaram-se aproximadamente 17 anos. Aproximadamente 17 anos que ele tinha se tornado governador. 17 anos dele ter saído da casa do pai. José saiu da casa do pai. Aproximadamente 17 anos depois, os irmãos de José vêm no Egito, porque havia uma grande fome. José, como governador, a fome veio sobre o mundo, e os 11 irmãos de José, os 10 irmãos de José, vieram comprar comida no Egito. Quando eles chegaram lá, gente, a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, que José olhou para eles, gente, a Bíblia diz que José os reconheceu, mas eles não reconheceram José. José os reconheceu, mas eles não reconheceram José. Minha mãe sempre falava comigo: sai, quem bate apanha, quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Sua mãe já falou isso pra você? Quem era briguenta aqui igual eu na época da adolescência? Você era briguenta? A pastora Rafaela também era briguenta, gente. Adriano, Deus te abençoe, meu querido. Esse menino de Arcos, o que ele está fazendo aqui? Está morando aqui? Glória a Deus, Deus te abençoe. Gente, minha mãe falava comigo: sai de quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. José apanhou. Você acha que ele estava esquecido? Não, ele não esqueceu. Eles não o reconheceram, mas José reconheceu os seus irmãos. Por quê, gente? Porque José, ele estava diferente. José estava mudado, mas os seus irmãos não. José agora era rico, meu filho. O cara tinha dinheiro para fazer harmonização facial. Pensa, José todo harmonizado. Pensa, você pode fazer harmonização, não tem problema nenhum, só não pode esticar demais, né? Tem um cara que fazia academia lá em Divinópolis com a gente. Ele esticou tanto que eu acho que quando ele chorava, escorria, era na nuca. De tanto que ele esticou, a pastora ficava olhando e falava assim: não, amor, tá horroroso. Pode esticar. A pastora Rafaela faz a harmonização, quem quiser, tá aí, ela faz. A Duda também faz, Duda? Cadê a Duda? Faz? Ainda não, né? Tá querendo não, né? Quem quiser fazer, a pastora Rafaela faz, pode fazer. José agora estava mudado com a harmonização. Ele havia mudado, gente. Ele estava diferente, por isso que eles não o reconheceram. Mas José reconheceu eles, porque quem tem vida com Deus muda. Quem tem vida com Deus é transformado. Se você tem vida com Deus, as pessoas não vão te conhecer, elas vão dizer assim: não acredito que é você mudou tanto, você está diferente, você tem um brilho diferente. José estava mudado, porque quem tem encontro com Deus muda. José reconheceu os seus irmãos. E por que eles reconheceram José e José não? Eles não reconheceram José, mas José os reconheceu, porque eles eram os mesmos de 17 anos atrás. Eles não tinham mudado nada. José olhou e falou assim: gente, meus irmãos não mudaram nada, continuam os mesmos. Porque quem tem vida com Deus muda, quem não tem vida com Deus continua o mesmo.
Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente. Gente, o problema não é quem anda com você, o problema é com quem você anda. Qual que é a diferença, pastor? Qual que é a diferença? José, ele não foi atrás dos seus irmãos, foi os seus irmãos que vieram atrás dele. José não foi atrás dos irmãos, mas os irmãos, eles foram atrás de José. Existe uma grande diferença entre as pessoas andar com você e você andar com as pessoas, porque se eu ando com as pessoas, eu as acompanho. Se as pessoas andam comigo, elas que me acompanham, gente. Gente, eu não ando com drogado, eu não ando com prostituta, eu não ando não ando com ninguém do povo que está no mundo, mas se eles quiserem andar comigo, vão embora. Eles vão andar comigo, eles vão para onde eu vou, mas eu não vou atrás deles. É aí que está a diferença. Você não pode ser influenciado por essas pessoas, mas você tem que influenciar. Gente, escolha pessoa. Minha mãe sempre falava, da sua turma, você tem que ser o pior. Da sua turma você tem que ser o pior. Anda com quem é melhor do que você. Porque se você andar com quem é melhor do que você, você vai melhorar, você vai ser inspirado por essas pessoas. Você sabia que de cada 3 pessoas, 1 é chato? Sério? De cada 3 pessoas, 1 é chato. Então, se você tem 2 amigos muito gente boa, imagina quem é o chato. Gente, se alguém anda com você, é você quem influencia, é você quem aponta o caminho, é você quem dá direcionamento para essas pessoas. Se elas quiserem andar com você, partiu sucesso, vão para cima. Vão para cima. Então José, eles não reconheceram José, porque José, ele estava mudado. Eles estavam mudados. Então você não pode retroceder. Ande com quem é melhor do que você. Não retroceda, não ande para trás. Gente, eu não conheço ninguém que ganhou a vida andando para trás. Você conhece alguém? Só o Michael Jackson. O único que ganhou a vida andando para trás. Por quê, gente? O mar vermelho, ele abre para frente, não é para trás. O mar vermelho, ele abre para frente. Os irmãos de José não reconheceram, porque agora ele não era mais o José. O nome dele agora era o quê? Zafenate Paneia. Até o nome dele estava mudado. Zafenate Paneia. Sabe qual a tradução desse nome? Aquele que salva o mundo. Você tem que andar com gente que está salvando o mundo, meu filho. Você tem que andar com pessoas que estão salvando o mundo. É José, fuja de pessoas que não querem salvar o mundo, fuja de pessoas que não querem mudança. E o interessante é que aqui Deus ele usa a dor de José para mudar a vida de José. 17 anos sofrendo, e Deus agora vai usar a dor de José para mudar a vida de José, gente. Existe 2 tipos de dores: a dor que machuca e a dor que transforma. Mas para nós que somos cristãos, existe só um tipo de dor: a dor que machuca e transforma. Para mim e para você, a dor que machuca é aquela que transforma. Olha uma mulher grávida. A mulher grávida, quando ela vai ter o parto, a dor que ela tem machuca, mas transforma ela de uma menina para uma mãe, de mulher para mãe. Então o parto, ele gera dor, mas gera transformação, gera vida. A sua dor precisa gerar vida em você, precisa gerar transformação em você. Gente, José passou por 17 anos de dor. 17 anos, e agora os seus irmãos vêm e se prostram diante dele, se dobram diante dele, e agora José tem a oportunidade de vingar. Sim ou não? Os irmãos se dobraram diante dele, agora ele tem a oportunidade de vingar dos seus irmãos. 17 anos se passaram, mas olha como um homem de Deus, o que ele faz? Ele consegue ressignificar
todo aquele sofrimento, ele, pastor Henrique, ele podia vingar dos irmãos, mas o que ele fez? Ressignificou a dor. Gênesis 45:20, agora não se afligem e nem se recriminem por ter me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Olha José ressignificando. José ressignificou o seu sofrimento. José, gente, ele deu um novo sentido para a sua tragédia. Ele contou uma nova história para ele mesmo. Ele ressignificou, ele deu um novo sentido para 17 anos de sofrimento. Ele contou uma nova história para ele mesmo. Isso é ressignificar. José disse: vocês fizeram mal para mim. Vocês acharam que vocês fizeram mal para mim? Vocês fizeram um favor para a humanidade, porque vocês me enviaram na frente para hoje eu salvar vocês. Para hoje eu salvar vocês, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele pegou 17 anos de dor, ressignificou, contou uma nova história e disse: não, preocupa não, vocês não fizeram mal para mim, vocês fizeram um bem para o mundo. Então quando alguém faz um mal para você, ele está fazendo um bem para a humanidade. Quando alguém faz um mal para você, está fazendo um bem para a cidade de Divinópolis, porque você vai ressignificar isso, vai contar uma nova história e vai salvar essa cidade. Agora eu te faço uma pergunta, a pergunta que não quer calar é: que significado você tem dado para a sua dor? Qual significado você tem dado para a sua dor? 17 anos se passaram e você está colocando a culpa em quem? Você está colocando a culpa em quem? 17 anos se passaram e você coloca a cabeça no travesseiro e não consegue ressignificar, não consegue dormir, não consegue contar outra história para você mesmo. Se eu tiver que olhar para trás, meu filho, vai ser para ressignificar. Vai ser para ressignificar. Lamentações 3:21, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Gente, não existe um povo mais poderoso na terra para ressignificar como eu e você, porque esse poder, ele foi colocado dentro de nós. Você precisa dar um novo sentido para o seu passado, um novo sentido para a sua história. Gente, eu era um adolescente que gostava de beber, de fumar maconha, de festa, de briga, de curtir, de noitada. Eu era esse adolescente. A minha vida era isso. Eu era um jovem irresponsável, não tinha responsabilidade, desobediente, dando trabalho para os meus pais, dando trabalho para a cidade, dando trabalho para os policiais. Gente, eu era uma bênção, vamos falar assim, para não piorar a situação. Eu era uma bênção. Mas aí, gente, pastor Henrique, eu acho que lá no céu Deus tem uma lista das pessoas que vai amassar. Eu acho que um dia ele falou assim: ô Gabriel, traz a lista aí da turma que a gente vai amassar amanhã e começar amanhã cedo. Aí vem o Gabriel com a lista. Leia para mim o primeiro nome da lista, Gabriel. É Said ou Said? Senhor, eu não estou entendendo. É turco, é lá das Arábias. Como é que é o nome? Não, é Said mesmo. Ah, é? Ele é turco? Não, é mineiro mesmo, da roça. É ele que nós vamos amassar amanhã cedo, com rolo compressor. E aí começou, gente. Eu era viciado em bebida, eu me envolvi com o crack, eu me envolvi com uma turma, muita gente boa, que quem foi diácono aqui sabe, que é a gangue do Santo Antônio. A gente gostava de brigar, gostava de usar droga, gostava de roubar. E nos envolvemos, eu me envolvi com essa turma, e a minha situação ia de mal a pior, porque eu me tornei um viciado em crack, eu fumava pedra, crack todos os dias. Eu fiquei durante 2 anos fumando crack todos os dias. Todos os dias. A minha vida era: ia preso, ficava 1 mês na cadeia, soltava, ficava 1 mês na rua. Ia preso de novo, ficava 15 dias, soltava, ficava na rua. Um problema atrás de outro problema. Até que um dia, a gente brigava, batia. Até que um dia, galera lá, nossa turma, um amigo que eu andava com ele, brigou com um policial militar. Ele bateu nesse policial até matar ele. E aconteceu um homicídio naquela noite.
onde eu estava presente. Gente, eu não tinha feito nada. Mas me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Aquele velho ditado, né, da sua avó: quem se mistura com porco, come lavagem. Né? É poucas pessoas que lembram, de 40 anos para cima. Quem lembra desse ditado aí, gente? Ó, a turma do grupo de risco aí, ó. Gente, e aí começou o filme de terror, porque tudo aquilo que eu tinha plantado eu comecei a colher. Eu não tinha feito nada, me envolveram naquela situação, me prenderam naquela noite, apanhei igual pandeiro no samba, e aí não conseguiram prova contra mim, me soltaram, liberaram aquela noite. No outro dia saí, depois de uma semana deram voz de prisão preventiva, eu tive que fugir, ficar foragido da cidade. Fiquei durante um mês, 30 dias foragido, e o meu nome sendo falado nos jornais, né, no MGTV, sempre falando sobre os que estavam foragidos, que era eu e mais 2 que estávamos foragidos, acusado de matar um policial militar, que eu não tinha matado. Depois de 30 dias revogaram a prisão, deixaram eu esperar em liberdade, eu voltei, continuei esperando em liberdade, e voltei a usar crack, voltei a brigar, voltei a aprontar, e durante um ano eu continuei naquela mesma vida. Gente, eu não conseguia ficar um dia sem crack, eu não conseguia ficar um dia sem fumar pedra. Assim era a minha vida, continuou por mais um ano. Gente, fui a julgamento, fui absolvido daquele julgamento, daquele homicídio, fui absolvido. E aí um certo dia eu acordei, num domingo, e minha mãe disse: ô meu filho, procura uma igreja hoje, vai procurar uma igreja. Eu saí, fui usar crack, fui beber. Naquele dia, eu discuti com um traficante, que morava no mesmo bairro que eu, e ele foi na casa dele e buscou um machado, para me matar. Gente, quando ele veio com o machado, eu estava na porta de um bar, eu fechei uma cadeira de lata, segurei aquela cadeira, né, e falei: ou eu ou ele. Provavelmente ia ser eu, né, gente? Machado contra uma cadeira, pensa. E aí passou um cara de van, me colocou dentro, me jogou dentro da van e me levou embora. Ele me deixou perto do viaduto ali, perto da PUC, perto da minha casa. Quando ele me deixou, tinha um traficante, vizinho meu, com uma bicicleta. Eu pedi a bicicleta dele emprestada e voltei. Falei assim: eu vou voltar lá e vou matar aquele cara. E aí eu montei na bicicleta e fui correndo. E aí eu me descontrolei e eu caí de bicicleta no asfalto. Eu dei 12 pontos no meu rosto. 12 pontos. E aí me pegaram ali, me levaram para o hospital e começaram a costurar o meu rosto. Tinha dado 12 pontos, nariz, boca e testa. E ali eu deitado naquela maca, refletindo, né, sobre tudo aquilo que eu tinha vivido. Alguém chegou na porta daquela enfermaria, me viu ali, eu levantei, eu disse para ele, eu conhecia ele, né? Ele falou assim, eu falei com ele: você deve estar adorando, né? Ele disse assim: você quem disse? E quando ele saiu, eu ouvi ele dizendo para a enfermeira assim: eu acho bom isso acontecer. E quando ele disse isso, eu comecei a me lembrar de todas as vezes que eu ia usar crack na casa de um amigo, e que o pastor Henrique, o pai dele, o pastor Israel, ia lá orar por uma jovem que morava naquela casa, que era da igreja. Eu comecei a me lembrar de todas as vezes que o pastor Marcos passava naquele carro, caindo nos pedaços, rompendo em fé, né? O Henrique tinha 10 anos de idade, e o Henrique subia atrás no vidro assim e dava tchau pra gente. E eu comecei a lembrar daquela vez que eles foram lá, oraram por mim, profetizaram sobre a minha vida, e eu falei assim: eu vou sair daqui e eu vou para a igreja dos crentes, do Henrique, do Marcinho, do pastor Marcos. Gente, desde os 12 anos de idade, viciado em drogas até os 21, primeiro dia que eu coloquei os pés na igreja e levantei a minha mão, nunca mais eu usei crack, nunca mais eu tive recaída, nunca mais eu senti vontade. Você sabe aquilo que as pessoas falam assim: nossa, hoje eu senti tanta vontade, não, eu recaí na bebida, recaí no crack. Gente, o Espírito Santo me fez tomar nojo. Nunca senti vontade de usar crack, nunca senti vontade de beber. 19 anos se passaram e o Espírito Santo de Deus me fez tomar nojo. Converti, e agora? 1000 maravilhas, né, gente? Só que não, né?
com 3 anos de convertido mesmo. Aí eu converti, os filhos do pastor começaram, pastor Henrique, era Henrique, Marcinho, Ciel, começou a andar comigo. E aí, agora nós vamos abraçar a sua causa, estamos juntos, vamos para cima, vamos. Eu pensei assim, meu Deus do céu, esses caras não sabem onde eles estão entrando. A primeira geral que eles tomar comigo, eles não sabem que eles vão tomar geral, né? Eu não contei, porque senão eles iam desanimar. Falei assim, eles vão tomar geral da polícia, vai tomar uns tapas na cara e vai desistir. Gente, foi batata. Primeira semana andando comigo, a polícia mandou todo mundo encostar na parede. Tapa na cabeça, chute nas canelas, encosta vagabundo. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, acabou. Esses caras vão querer andar comigo nunca mais. No outro dia, eu estava lá na porta de casa, hoje nós vamos lá jogar bola, vamos? Falei, sério? E a geral? Nós estamos preocupados com o geral? Não, nós estamos preocupados com salvar a sua vida. Teve um dia que a gente estava subindo da igreja, a gente entrou na rodoviária para usar o banheiro. Quando a gente entrou no banheiro da rodoviária, uma escolta de policial entrou atrás, gente. E a gente lá fazendo o número 1 e aquele tanto de segurança, assim, ó. E aí eu falei, gente, eles vão desistir fácil. Teve um dia que a gente tinha um Soldado de Cristo, né? Eu cantava no Soldado de Cristo. Tragédia. Você gravou um CD, né? Eu gravei 2. Um cantando e um pedindo desculpa. Porque foi tragédia. A gente estava vindo para cantar numa igreja aqui, 2 carros, quando a gente parou na saída da cidade, para um carro entregar a camisa do Soldado de Cristo para o outro, 2 viaturas cercaram os 2 carros, todo mundo na parede. Que gracinha, o Soldado de Cristo tudo encostado na parede, com um fuzil na cabeça. Gente, e eles não desistiram. 3 anos de convertido, recorreram, e eu fui a julgamento de novo. 3 anos sem usar crack, 3 anos sem bebida, 3 anos crente, mas crente para arder, gente. Naquela época eu não entendia nada, eu jejuava 48 horas sem comida e sem água também. Quase morri, né? Toda semana eu fazia um jejum de 48 horas. Com 3 anos de convertido, eu fui a julgamento, fui a júri popular. Toda a igreja junto comigo. Entrei 9 horas da manhã, o julgamento, manhã inteira, a tarde inteira, a noite inteira. Virou a madrugada, 5 horas da manhã, bateram o martelo. Side, condenado a 12 anos de cadeia. O Henrique estava lá esse dia. Condenado a 12 anos de cadeia por um crime que eu não cometi. Está difícil para você? Você está reclamando porque perdeu o emprego? Ah, eu converti e perdi o emprego. Ah, eu converti e perdi meu namorado. Ah, eu converti e agora está difícil. Ah, eu converti e o que eu ganhei? 12 anos de cadeia. Meu advogado recorreu, nós continuamos esperando em liberdade. Passaram-se mais 4 anos, anularam os 12 anos de cadeia, fizeram mais um júri. Nesse outro júri, começou 9 horas da manhã, terminou 11 horas da noite. Eu fui absolvido, para a honra e glória do nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Gente, a polícia militar me perseguiu, me bateu, e eu merecia apanhar também, tá, gente? Quem não merecia era Jesus, mas eu merecia. Deixa eu te contar. Hoje lá em Divinópolis nós temos 3 policiais militares membros da nossa igreja. Tem uns 3 policial penal e uns 3 PMs da igreja que conhecem toda a minha história. E são meus amigos particulares. Só Deus pode fazer isso. Porque eu tive que ressignificar a minha dor. Eu tive que contar uma nova história para mim mesmo. Eu não fiquei chorando, dizendo, ai meu Deus, mas eu não fiz. Ai meu Deus, estão me condenando de uma coisa, é uma condenação de um crime que eu não cometi. Não, do que adiantava eu me fazer de vítima? Eu tive que ressignificar e contar uma nova história. Deus me amassou? Sim, mas Ele fez um vaso novo. Ele me fez um vaso novo. Gente, o segredo da adversidade é olhar para aquilo que Deus está fazendo e não para aquilo que Deus não está fazendo. Diga comigo assim, ó, o segredo da adversidade é olhar para aquilo que Deus está fazendo e não para aquilo que Deus não está fazendo. Cadê o cronômetro, pastor Henrique? Gente, eu tenho 6 minutos.
O segredo é olhar para aquilo que Deus está fazendo, não para aquilo que Deus não está fazendo. Gente, João Batista estava preso na cadeia. João Batista era primo de Jesus. João Batista, Jesus falou com ele, nascidos de mulher, não tem ninguém igual esse cara. Gente, ele apontou o Cordeiro de Deus, ele que apresentou esse aqui, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava preso, e na expectativa que Jesus ia tirar ele da cadeia. Jesus foi lá, ele mandou os discípulos ir até Jesus e perguntar: Jesus, João Batista mandou te perguntar se você é o Messias ou tem que esperar por outro. Por quê, gente? Porque João Batista estava olhando para aquilo que Jesus não estava fazendo. João Batista estava preso na expectativa que Jesus tirasse ele da cadeia, mas Jesus não tirou. E ele estava olhando para aquilo que Jesus não estava fazendo. E ele mandou perguntar se ele era o Messias. Sabe o que Jesus fez? Diga para João que os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os coxos andam, os mortos ressuscitam. Diga para ele que tem muito milagre acontecendo aqui. Porque João Batista estava olhando para aquilo que Jesus não estava fazendo. Jesus foi mostrar para ele aquilo que ele estava fazendo. E eu te faço uma pergunta: você entrou aqui hoje olhando para aquilo que Deus não está fazendo, ou olhando para aquilo que Deus está fazendo? Para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Aqui nós aprendemos duas lições. Não coloque o foco naquilo que Deus não fez, coloque o foco naquilo que Deus já fez. Se você colocar o foco naquilo que Deus não fez, você vai cair. Você vai cair. O que Deus não fez? Não tirou João Batista da cadeia. O que ele fez? Curou os coxos, cegos, ressuscitou mortos. Isso Jesus fez. João, ele colocou o foco naquilo que Deus não estava fazendo. Naquilo que Deus não estava fazendo. E eu te faço uma pergunta: nós estamos no mês de agosto, e às vezes você está olhando para coisas que Deus não fez. Mas eu te faço uma pergunta: já passou da metade do ano, o que Deus já fez na sua vida que você está tentando mais para aquilo que Ele não fez? O que Deus já fez na sua vida durante esse ano de 2024? O que Ele já fez? Não permita que as vacas magras devorem as vacas gordas na sua vida. Não permita que as vacas magras devorem as vacas gordas na sua vida. Não permita que as espigas ruins devorem as espigas boas na sua vida. Não permita. Você quer um exemplo? Esther. A rainha Esther, o rei Assuero. Havia um homem chamado Mardoqueu, que era o primo de Esther. E Amã, que era um cara perverso. Sabe o que a Bíblia diz, gente? Que o rei colocou Amã como príncipe. Todo mundo tinha que se dobrar diante de Amã. O reinado inteiro se dobrava diante de Amã. Só tinha um cara que não se dobrava diante dele, Mardoqueu. Amã começou a olhar para um cara que não se dobrava diante dele e começou a esquecer de um reinado inteiro que se dobrava diante dele. Ele olhou para uma vaca magra que se não dobrava diante dele e esqueceu um reinado de vacas gordas que estavam se dobrando diante dele. E sabe o que ele fez? Esqueceu todas as vacas gordas que se dobravam diante dele e começou a tentar para a vaca magra que não se dobrava. Sabe o que aconteceu? Ele preparou uma forca para Mardoqueu, mas a forca que ele preparou para Mardoqueu foi a forca que ele mesmo morreu. Sabe por quê? Ele esqueceu de todas as vacas gordas e atentou para a vaca magra. A vaca magra devorou todas as gordas que se dobravam diante dele. Quer outro exemplo? Nabucodonosor fez uma grande estátua. Todo mundo tinha que se dobrar. Gente, a Babilônia tinha aproximadamente 200 mil pessoas. Todo mundo se dobrou, só 3 que não: Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor esqueceu de 199.997 pessoas que se dobravam diante dele e começou a atentar para 3 que não se dobravam. Ele deixou que as vacas magras devorassem todas as vacas gordas. Ele tinha 3 vacas magras que não se dobrou diante dele, e 199.997 vacas gordas que se dobravam diante da estátua dele. Moral da história: no próximo capítulo,
ele perseguiu Sadraque, Mesaque e Abednego. No próximo capítulo, no capítulo 4, ele foi para o meio do mato e ficou 7 anos comendo capim, porque ele deixou que as vacas magras devorassem as vacas gordas na vida dele. Eu te faço uma pergunta: quantas vacas gordas Deus colocou na sua vida e você está tentando para as magras e elas estão devorando as vacas gordas? Deus já fez tanto milagre na sua vida, mas uma insatisfação que você tem, você diz assim: eu não ponho o pé nessa igreja mais, eu não volto nessa igreja mais, por causa de uma insatisfação. Olha o que o pastor Henrique e a pastora Marina são verdadeiramente pais, eles dão a vida por vocês, eles fazem tudo por vocês. Eu sei, porque eu conheço. Eles fazem tudo, mas se acontecer, se às vezes um confronto que tem, a pessoa desiste de tudo, esquece de todas as vacas gordas, por causa de um confronto que é a vaca magra. Essa vaca magra do confronto devora todas as gordas do que Deus fez na sua vida, através da vida deles. Gente, eu já vou encerrar. Não vou falar de novo. Gente, eu já vou encerrar. Tem muita gente falsa aqui, não tem, pastor Henrique? Olha aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já conversou com o seu problema? Algum dia você já conversou com o seu problema? Ô dor de cabeça, vem cá, senta aqui que eu preciso conversar com você. Ô enxaqueca, por favor, senta aqui, eu preciso trocar uma ideia com você. Ô ansiedade, senta aqui, vamos trocar uma ideia aqui agora. Porque talvez essa dor de cabeça quer te falar algo que você não está querendo escutar. Às vezes essa enxaqueca, ela quer te transmitir uma mensagem que você não quer escutar. Às vezes essa ansiedade quer te falar algo, mas você está tão ocupado que você não está ouvindo. Então, você já experimentou conversar com a sua dor de cabeça? Já experimentou? Às vezes, se você sentar com essa dor de cabeça e perguntar: o que está acontecendo? Ela vai falar: é porque você está trabalhando de dia e de noite e não para um minuto e eu tive que vir. Às vezes a sua enxaqueca, ela está te dizendo assim: você quer carregar o problema de todo mundo, você quer manipular todo mundo, quer resolver tudo, e eu tive que vir para a sua vida. Para um pouquinho que eu vou embora. Às vezes a sua dor de cabeça, ela quer te transmitir uma mensagem, ela quer te falar algo. E olha aqui, para encerrar, tudo que você precisa está dentro de você. Você sabia que o poder que criou todo esse universo, está vendo esse mundo, essas galáxias, sol, estrelas, lua, todas as galáxias que foram criadas, o poder que criou tudo isso veio morar dentro de você. O poder que criou todo o universo veio morar dentro de você. Deus já te deu sabedoria, ela está dentro de você, e José soube usar a sabedoria dele. Olha aqui, gente, quantos irmãos de José vieram, pastor Henrique? Quantos irmãos de José vieram e se dobraram e falou assim: olha, eu vou trazer vocês para morar, olha a sabedoria dele, vou trazer vocês para morar aqui no Egito, só que tem um porém, vocês têm que falar para Faraó que vocês são pastores de ovelha, pastores de gado. Diga para ele isso. Por quê, gente? Porque Faraó odiava pastores, odiava. Ele disse: conta para ele. E aí ele falou: ó, Faraó, nós somos pastores de gado. Ah, é? Ó, que top, hein? Ele olhou num nervo para eles e falou assim: mas é irmão de José? Olha, eu vou dar a terra de Gósen para vocês, vai morar na terra de Gósen, porque vocês são pastores. Aí Faraó falou assim: vai morar em Gósen. Olha a sabedoria de José, olha a sabedoria dele, gente. Olha a sabedoria dele. Eu vou arquitetar um plano para os meus irmãos morar na terra de Gósen. Por quê? Gente, os irmãos de José, por causa de uma túnica, eles jogaram ele dentro de uma cisterna. Imagina o que eles iam fazer com ele por causa de um palácio. Não traga para morar no palácio quem um dia te jogou no fundo do poço. Não traga para morar no palácio quem um dia te jogou no fundo do poço. José falou assim:
eu te abençoo, eu te ajudo, você é top demais, você é meu irmão, mas vai morar em Gósen. Porque se por causa de uma túnica vocês aprontaram o que vocês aprontaram, se eu colocar vocês dentro do palácio, vocês me matam. Vai para a terra de Gósen. Não traga para o palácio quem um dia te jogou dentro da cisterna. Pastor, mas eu tenho que perdoar? Tem. Pisou no meu pé? Meu Deus do céu, perdoa, pastor Sade, perdoa. A hora que vim pisar de novo, eu tiro o pé. Vou dar a oportunidade para você pisar no meu pé de novo. Não, é só uma vez. Não vai pisar de novo. Ontem uma pessoa chegou para mim, essa semana uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, a minha irmã fez um empréstimo no meu nome, eu estou com uma dívida de 500 mil, pastor, mas eu já perdoei ela, agora ela quer abrir um negócio comigo, o que eu faço? Diz para ela desse jeito: não traga para o palácio quem um dia te jogou no fundo do poço. Você é minha irmã, te amo, te abençoo, top das galáxias, mas no palácio eu não vou te colocar mais não, porque você me jogou um dia dentro do poço. Não faz parceria com ela. Não faça parceria com ela. Fica de pé, eu quero orar por você. Não deixe que as vacas magras devorem as vacas gordas na sua vida. Eu não sei como que você entrou aqui hoje. Eu não sei qual foi a sua expectativa que você entrou aqui hoje. Mas eu quero te dizer que hoje é noite de você ressignificar tudo que aconteceu na sua vida. Hoje eu poderia estar me fazendo de vítima. Hoje eu poderia estar sofrendo. Hoje eu poderia estar olhando para o meu passado. Mas eu decidi contar uma nova história para mim mesmo. Eu decidi viver uma restauração. Eu decidi viver uma restituição. E Deus me restituiu. Deus decidiu me podar. E Deus me podou. Mas para que Deus te podou, pastor Sérgio? Para você produzir mais e melhores frutos. Deus me podou para hoje eu estar produzindo frutos melhores e maiores. Quem sabe Deus te podou? Vem aqui, pastor Rafaela, me ajuda a orar. Vem cá me ajudar a orar. Rakalabandaramanaраhaшу и миникиандараманабакоманарахашу и миникиандараманай. Kalabanchoromanarakalahаманахашу и миникиандараманаракалашу и миникиандараманабакоманай. Você que sente que você precisa ressignificar a sua história, eu queria te convidar aqui à frente. Hoje é noite de ressignificar. Você vai sair daqui contando uma nova história para você mesmo. Você vai sair daqui nesta noite e você vai olhar para a sua tragédia e vai contar uma nova história para ela. Rakalamanarabadarahaшу и миникиандараманабадаракалабанчороменегиандараманабакоманай. Kalamanaшу и миникиандараманабакоманаракалабанчороменегианdarai. Você que sente que precisa ressignificar, esta é a sua oportunidade. Esta é a sua oportunidade de ressignificar. Deus te trouxe aqui nesta noite. Deus te trouxe aqui nesta noite porque Ele vai virar a página. Você vai começar a escrever outra história. A atmosfera já é profética. A atmosfera, os céus já estão abertos sobre a sua vida. Os céus já estão se movendo em direção à transformação.
Os céus já estão se movendo para que Ele desça sobre a sua vida, sobre a sua casa. Algo sobrenatural vai acontecer nessa noite. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você chegou. Você não vai, porque há um mover dos céus em sua direção, em direção à sua mente, desbloqueando toda a sua mente, para você viver um novo. Você vai viver um novo de Deus. Ei, você não precisa de 1º de janeiro para viver um novo. Você precisa apenas do Espírito Santo para você viver um novo. E eu tenho convicção que os céus estão abertos na sua direção hoje. Gente, não sai daqui da mesma maneira que você chegou. Pega essa promessa para você hoje. Pega essa promessa para você hoje. Pega essa direção para você hoje, que você vai sair daqui transformado e transformada. Sabe aquilo que fizeram com você lá na sua infância? Sabe aquilo que disseram para você assim: você não vai dar em nada, você não presta para nada, você nasceu para dar em nada. Ei, hoje Deus está escrevendo uma nova história e falando com você assim: você nasceu para vencer. Você nasceu para trazer o céu para a terra. Você nasceu para fazer a diferença nessa cidade. Você nasceu para ganhar almas para Jesus. A sua história se parece com a história de alguém, e ela precisa ser contada. Que Deus é um Deus que muda, um Deus que sara, um Deus que transforma e faz novas todas as coisas. Você não viveu a sua história para ficar neste lugar de mesmice, para ficar neste lugar de vitimismo. Você viveu a sua história para ressignificar a história de alguém. Tem alguém esperando o seu testemunho. Tem alguém esperando o seu testemunho para falar assim: eu vivi isso, eu vivi isso, e eu sei que Jesus pode te mudar. Eu sei o que é ter uma dor de um pai alcoólatra. Eu sei o que é ser alcoólatra igual o meu pai. E eu sei que Jesus muda e que Jesus transforma. E a sua história é parecida com a de alguém. A sua história vai transformar vidas. Você nasceu para discipular, para ser discipulador. Sabe o que é isso? Você nasceu para fazer discípulos para Jesus. Você nasceu para fazer discípulos para Jesus.